E aí, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Infelizmente ainda não podemos ter as nossas aulas presenciais, fazer as nossas discussões que são sempre tão ricas, sempre tão relevantes, as nossas reflexões, né? Os nossos pontos críticos, mas paciência, né? Torcer para que breve estaremos novamente juntos para que nós possamos aí ter aulas cada vez melhores. Por enquanto, infelizmente, vocês vão, né, vocês vão ter que ficar aí com a minha videoaula, né? E para vocês, acredito que deve ser terrível, né? Porque eu ainda me empolgo falando, né? Vou lembrando das coisas, falando tal. Imagina a empolgação de vocês, né? Como um silêncio aqui desse escritório. Mas enfim, vamos lá, é o que nos resta. Finalmente vai começar, né? Aí um assunto que a Yasmin adora. Espero que esteja vendo essa videoaula, né? Espero que se empolgue. Nós discutimos muito, né? Quem está aí desde o 8º ano, eu me lembro que vocês se empolgaram pra caramba com esses assuntos lá no 8º ano, muitos de vocês, e vamos retornar ele agora um pouco mais profundo, fazer algumas reflexões, que é o processo de independência do Brasil e o primeiro reinado. Mas para falar do processo de independência do Brasil, né, dando continuidade aos processos de independência da América Latina, para ser mais específico, que começou no capítulo anterior, né, e agora culmina finalmente o nosso país, o nosso Brasil, né? E para a gente começar a entender esse processo, temos que ir um pouco antes, né, no contexto da crise do sistema colonial. E como que se dá essa crise do sistema colonial? Na verdade, ela está diante de um contexto histórico de modificações, de mudanças que ocorrem na Europa na Idade Moderna, né? O Renascimento comercial, aí nós tivemos a questão da expansão marítima. A gente percebe que a cada época você vai ter transformações econômicas, políticas e sociais ali dentro da Europa. No caso específico do século XVII, é um século interessante, porque o século XVII, principalmente a sua segunda metade, ele começa ali as revoluções burguesas, né? Então nós tivemos a Revolução Burguesa da Inglaterra, né, as duas revoluções burguesas, que foi a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que colocam, né, no cenário político, dentro do centro político, a burguesia com o parlamento inglês. Vemos que ainda no século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, né, o absolutismo ainda consegue configurar como forma de poder dos diversos países europeus, mas no século XVIII, né, quando nós entramos no século XVIII, a Inglaterra já transformada faz as políticas necessárias dentro do seu país e vai transformando a economia e colocando ali em xeque, né, os princípios do mercantilismo, até que por volta de meados de 1760 a Inglaterra, como nós vimos, faz a sua revolução industrial, né? Então, ou seja, ela torna a sua economia industrial e ali realmente a consagração do sistema do modo de produção maquinofatureiro, né? E a consolidação de um regime liberal no sentido econômico, né? Você tem o fim realmente ali do mercantilismo a partir desse processo. Tanto é que a Inglaterra muda a sua postura, né? Era um país que comercializava escravos, vivia do comércio do Atlântico, e a partir da Revolução Industrial ela vai fazer algumas modificações em termos de pensamento, justamente para atender em vários momentos a própria demanda dela, né? Porque agora ela não só comercializa, ela produz, né? E para ela não era interessante do ponto de vista econômico a manutenção de sociedades escravagistas, né? Escravocratas. Então, tudo isso vai... e a Inglaterra, obviamente, se fortalece, já estava forte anteriormente, e aí os dois grandes impérios coloniais, que no caso Espanha e Portugal, sofrem um duro golpe no final do século XVIII, início do século XIX, principalmente no início do século XIX, com a chegada de Napoleão Bonaparte. Então, a gente tem que entender todo esse contexto, nós temos que entender todo esse contexto para entendermos, né, o que leva a esses movimentos de independência. E há um outro fator, né, que aí já entrando um pouco no nosso contexto, que é o impacto do iluminismo dentro da Europa no século XVIII. Então, os países iluministas, o pensamento iluminista, ele vai estar aí, não na sua totalidade, vamos lembrar do despotismo esclarecido, né? E aí nós vamos ver ele com Pombal em Portugal, que vai refletir diretamente na colônia brasileira. Então, os impactos são muito fortes. Então, apesar de você ainda viver com a sociedade do antigo regime, com modelo absolutista e mercantil,
você tem que entender que as críticas feitas pelo iluminismo, né, e as propostas estabelecidas pelo iluminismo de mudança, elas foram significativas dentro do contexto do século XVIII. Tá? Então nós não podemos descartar essa influência também do ponto de vista de mudança de visão de mundo. O fato nós tivemos uma transformação no sentido econômico. A Inglaterra passa, né, a deter boa parte do comércio internacional e nisso, né, nós vamos tendo uma queda das duas potências ali mercantilistas ainda do colonialismo, que é Portugal e Espanha. O ouro veio como salvação, uma tentativa de salvação para Portugal, né? Portugal estava dando ali, como se diz, seus últimos suspiros quando o ouro do Brasil ele consegue fortalecer ainda a economia portuguesa, mas Portugal nunca foi bom em administração, né? Então não conseguiram administrar os recursos conforme o necessário, gastos extremamente desnecessários, né? Grande investimento em luxos, fizeram com que Portugal chegasse, mesmo com toda a exploração do ouro no Brasil, na segunda metade do século XVIII endividado, né? E para piorar a situação, com problemas internos, né? Ascendeu ao trono o rei Dom José I, né? Que governa entre os anos de 1750 e 1777. É um governo, né, que é um rei que ele vai transferir o seu poder para o então Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, né? Ele era um rei com bastante problema de saúde, então ele transfere, né? Ainda mais com o Marquês de Pombal, houve um grande terremoto em Lisboa e a cidade inteira foi devastada, e o Dom José queria fazer a transferência da capital, né, para Coimbra. E o Pombal ele assume uma responsabilidade de não deixar essa transferência ocorrer, convence Dom José e ganha um grande apreço popular. Então Dom José acaba transferindo para ele o poder de governo também, e ele vai colocar, né, ele vai tentar colocar princípios iluministas dentro do governo português, porque Portugal ainda baseava-se no antigo regime, então você tinha em Portugal ali ainda, né, aquela concepção, né, aquela questão de colocar a nobreza dentro do Estado, sustentar essa nobreza, aquela coisa toda. E o que o Pombal vai fazer é colocar os princípios liberais, iluministas dentro do governo, tentar transformar esse governo num governo mais racional. Essa é a tentativa do Marquês de Pombal. Então ele vai eliminar os intermediários britânicos das atividades comerciais, que é o que Portugal fazia por falta de recursos. Ele vai criar políticas de estímulos às manufaturas, né? Isso é bastante importante, ou seja, ele vai entender que o negócio é produzir, não é comprar para revender. E ele vai apoiar grandes comerciantes e a nobreza ligada à burocracia e às letras. Para a gente entender esse processo, né, a elite portuguesa, a elite ibérica, a burguesia ibérica é uma burguesia diferente da burguesia britânica. Portugal e Espanha, mas vamos falar de Portugal, que é o que nos interessa, eles conseguem uma fórmula ali que é sensacional, né, porque pelos ordenamentos, que são as leis, né, dos estados antigos, o primeiro e o segundo estado tinham privilégios, não pagavam impostos. E Portugal ele começa a vender títulos de nobreza. Então muitos burgueses não estão tão interessados muito no sistema produtivo, eles estão interessados na manutenção do status quo, porque eles podem comprar títulos de nobreza que Portugal vende a preços exorbitantes. Para Portugal, né, nessa política, recebe muito dinheiro por um título de nobreza, mas a médio e longo prazo isso é prejuízo, porque esse burguês que se torna nobre, ele deixa de pagar tributações. Então, assim, você tem uma problemática de organização e uma mentalidade, uma burguesia ibérica diferente da mentalidade da burguesia britânica, até por uma questão da religiosidade também, aí numa visão mais weberiana, né, na questão de uma perspectiva diferente entre católicos e protestantes. Mas, enfim, só para a gente entender isso. Por exemplo, boa parte daqueles que tinham recursos financeiros dentro de Portugal eram judeus e eram chamados de cristãos novos, né, dentro de Portugal. Por exemplo, uma medida que parece boba foi o Marquês de Pombal acabar com o termo cristão novo, né? Então ele fala, olha, não quero, não é mais aceito o termo cristão novo.
Aí você pensa, pô, mas o que essa medida tem a ver? Tudo a ver. Né? Por que ele vai acabar com o termo cristão novo? Justamente porque ele percebe que esse termo é usado para afastar esses grupos, o grupo, por exemplo, dos judeus, né, dos estados, porque tudo, né, nas leis portuguesas exigia ser católico. Então, e muitos judeus se transformavam, né, acabavam se batizando, né, na Igreja Católica para ter acesso a esse estado. Só que eles eram chamados de cristão novo no sentido pejorativo e até de exclusão desses grupos. Então, o Marquês de Pombal ele vai aproximar desse grupo. Ele está interessado nas relações comerciais, ele está interessado na questão financeira, ele não está interessado nas discussões religiosas, né, nesse aspecto. Então ele vai se aproximar dessa classe, desses grupos, e aí ele vai entender que, por exemplo, o fim do termo é extremamente necessário para que você tenha ali para que você tenha a população, essa parcela da população judaica com acesso ao Estado, né, que se converte ao cristianismo, enfim, né. Sabemos que nem todos realmente se convertiam na prática, né, era mais para ter acesso mesmo ao Estado. Bom, só para explicar para vocês um dos aspectos que é uma curiosidade aí, que parece tolo, né, mas não é, tá? E fora que ele demite em Portugal a nobreza, coloca pessoas da sua confiança, né, isso provoca ali uma reação muito forte da nobreza, que inclusive tenta matar o Dom José, né, uma tentativa de assassinato contra ele. O clima foi tenso, né, o Marquês de Pombal ele realmente foi tenso. Agora, por que um déspota esclarecido? Né? Porque apesar dele fazer algumas reformas significativas, principalmente no plano econômico, numa tentativa de racionalização do processo econômico em Portugal, ele age, né, como figura absolutista. Então, ele prendeu diversos opositores, exilou outros tantos, né, aí pelos territórios do Império Português. Então, ele não aceitava críticas, não aceitava oposição. Tá? Então, ou seja, bem um déspota esclarecido, né? Você continua um tirânico, né, um absolutista, mas toma ali algumas medidas, principalmente no setor econômico, que para ele vai ser essencial. Bom, quais são as medidas econômicas do Marquês de Pombal que vão afetar diretamente o Brasil e provocar reações por aqui? Porque para a gente entender os primeiros movimentos separatistas do Brasil, eu tenho que entender essa dinâmica que está acontecendo lá em Portugal, né, porque isso vai repercutir aqui. Portugal vivia do ouro brasileiro, né, desde ali do fim da União Ibérica, né, o Brasil passa a ter uma importância primordial para Portugal, porque Portugal perde domínios na Ásia, perde domínios na África, né, para a Holanda, depois posteriormente para a Inglaterra na questão da África. Então Portugal vive do Brasil e claro que ele precisa, né, racionalizar. Uma questão que tem um mito, né, de que o ouro no Brasil ele durou muito tempo. Ele não dura muito tempo. Quando nós chegamos aí na segunda metade do século XVIII, nós percebemos que já há um declínio, né, da extração de ouro no Brasil. Então isso é interessante vermos, porque é justamente nesse contexto que o Marquês de Pombal aparece. E Portugal não vai entender que esse declínio é porque você tem um esgotamento das jazidas. Não, eles vão entender que há ali um descaso, né, há ali, na verdade, sonegação de impostos. Então, o Marquês de Pombal vai fazer essa leitura. Mas vamos lá, quais são as medidas que ele toma? Tá? Ele vai criar companhias de comércio. Para quê? Para poder dar uma eficiência administrativa com as companhias de comércio, ele exercia um controle maior de monopólio sobre a colônia, que era a grande intenção dele. As principais criadas por ele, a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1775, a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, em 1779. Elas monopolizaram, né, o fornecimento de escravos e de produtos europeus para os colonos e controlava também a compra de artigos da própria colônia. Isso vai gerar muita polêmica porque os colonos vão acusar essas companhias de não conseguirem abastecer eles com escravos, com a quantidade de escravos necessária, né? E fora que essas medidas não foram suficientes, né, da criação da companhia de comércio, não foram suficientes para reverter toda a crise de Portugal. Melhorou, né? Houve uma melhora, porque obviamente você racionalizou, né, o processo de administração econômica. Mas dizer que salvou Portugal estava longe disso. Portugal tinha uma dependência muito grande com a Inglaterra, empréstimos, dependência de acordos comerciais que só favoreciam a Inglaterra, tudo isso porque Portugal não tinha mais
condições de ter uma autonomia em relação aos seus parceiros comerciais. Ele vai expulsar, né, uma das decisões mais polêmicas, a expulsão dos jesuítas do Brasil, porque ele fecha a Companhia de Jesus em Portugal, e Pombal, com isso, ele objetivava centralizar a administração portuguesa e impedir, né, a atuação de instituições que não eram subordinadas à coroa, mas sim à Igreja Católica. Aí uma medida, né, do despotismo esclarecido, né, tentativa de transformação do Estado laico. Lá em Coimbra também, né, na Universidade de Coimbra, né, na questão do ensino, ele retira o ensino religioso e passa esse ensino para as mãos do Estado. Um decreto de 1759, de setembro de 1759, vai ordenar a expulsão de jesuítas de Portugal, de todos os seus domínios, assim como o confisco dos bens da companhia, né? Então foi uma grande jogada, porque ele ainda sai lucrando com isso. E aí começa uma grande discussão, né, o que fazer com os indígenas. Então os aldeamentos indígenas foram levados à condição de vilas e aldeias, e a sua administração foi transferida para o controle, né, dos funcionários reais. E uma coisa interessante, né, porque ele adota uma medida de não escravizar os indígenas, porque ele queria fortalecer a questão da escravidão africana, que era mais lucrativo para Portugal. Isso aqui é Brasil, né? O que os caras faziam? Eles iam lá, pegavam um documento para dizer que iam tutelar esses indígenas, né? Porque havia no Brasil, aliás, desculpa, né? Esqueci que nós estamos no ano de 2020, né? Em algum momento do tempo houve uma fratura temporal e fomos jogados aí a tempos anteriores, né? Porque eu ia dizer que havia uma discussão lá no Brasil colônia, no século XVIII, sobre a questão indígena, né? Porque queriam transformar o indígena em homem branco, né? Colocar ele como brasileiro, aquela coisa toda, porque índio é igual. Enfim, um discurso que, né, me lembra muito assim, por exemplo, se a gente fazer comparação, né, de tempos antigos, me lembra muito 2020, né? Porque lá em 2020 nós tínhamos um governo que fazia essas mesmas discussões, inclusive com falas como, por exemplo, a cada dia que passa, o índio é cada vez mais ser humano como nós. Cara pálida, a minha pergunta é quando é que eles não foram seres humanos? Mas enfim, discussões do passado em tempos presentes, difícil entender em tempos difíceis, mas enfim, só para vocês saberem. Então essa discussão ela já existia, então eles iam lá para tutelar os indígenas, né, para transformar em homens brancos, ou como diria um grande pensador moderno, contemporâneo, né, de 2020, né, deixá-los mais seres humanos como nós. Gente, não é para brincar com isso, é triste essa fala, é triste esse diálogo, é triste esse momento, mas voltando, né? Então eles iam para tutelar, mas na verdade eles escravizavam esses indígenas, né? Então era uma jogada que se fazia para você ter acesso a essas comunidades indígenas, né? Só esqueceram de perguntar, né? Porque vão obrigar os indígenas a falarem a língua portuguesa, a terem a cultura, né, da sociedade colonial não indígena. Então, assim, é aquela tentativa mesmo de transformar. Só esquece o seguinte: você quer deixar a sua cultura? Como hoje, né? Passado 520 anos de exploração, de domínio, né? Você ainda vê várias nações indígenas lutando pelo seu espaço, pelo seu direito, pela sua preservação. Eu acho que eles estão querendo dizer alguma coisa. Deixa eu ver, deixa eu captar. Será que eu consigo ligar a pontinha? Mas será que lá no ensino infantil a gente fez aquelas de ligar o ponto? Porque é fácil. Se eu tenho 520 anos de resistência de comunidades indígenas, o fato é de que eles não querem, obviamente, serem, né, terem essa cultura do homem branco, querem preservar suas tradições, é um direito dos povos indígenas, mas isso é uma outra aula sobre indígenas. Inclusive no canal procurei ter uma aula para o 3º ano sobre a sociedade indígena no Brasil colônia. Mas enfim, voltando, bom, ele vai decretar a derrama também, porque ele vai intensificar a cobrança de impostos na colônia brasileira. Estou agora voltando ao Marquês de Pombal, né? E aí o que ele faz? Né? Ele toma uma medida drástica, né? Ele vai decretar a derrama. O que é a derrama? É o confisco de bens, né? O confisco de bens
daquelas pessoas que deviam a coroa portuguesa. Só lembrar que eles tinham feito uma pequena modificação na cobrança do quinto, né? Eles tinham estabelecido como quinto a cobrança anual de 1,5 toneladas de ouro, né? Então era isso que os mineradores tinham que dar conta, não cada minerador, né? Mas o Brasil como um todo, e era distribuído por regiões. E essa turma está vendo que está tendo um esgotamento, o Brasil não está extraindo mais essa quantidade. Imagina você usá-la só para pagar impostos. Quer dizer o que na prática? Praticamente todos os mineradores deviam à coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa, com o Marquês de Pombal, toma aí essa medida da derrama. O Marquês de Pombal ele sai posteriormente, entra a filha do Dom José, que é a Dona Maria I, e ela entra, né, mas ela mantém ali algumas estruturas econômicas. E é justamente, ela percebe, ela precisa arrecadar para o Estado português, e quando é o final de 1788, chega as notícias de que haveria uma substituição, né, dentro da província de Minas, né, do governador, e viria alguém de Portugal justamente para poder implementar a derrama, ou seja, confiscar os bens. Então, na virada de 1788 e 1789, é uma virada tensa, porque você está esperando a substituição do governo local justamente para pôr em prática esse confisco de bens. E aí, um grupo, né, de mineradores que, só para a gente entender, né, de onde surgem esses grupos como da Conjuração Mineira, né? Na verdade, era muito comum no Brasil os clubes literários, né, onde as pessoas que estudavam, porque as pessoas estudavam na Europa, né, discutiam filosofia, política, enfim, vários temas, né, e essas pessoas se reuniam, né, com certa regularidade, é claro, né, entre um livro e outro discutia-se as questões, obviamente, de governo, as questões do Brasil. E eles eram muito influenciados, né, isso fica evidente, por exemplo, quando vão na casa dos conjurados em Minas Gerais, muitas obras doministas são apreendidas, né? Eu acho isso o máximo, cara, sabe? Sabe, o máximo da subversão, você ser preso por estar lendo certas obras, sabe? Você ser considerado um traidor da pátria por ler certas obras. Eu tenho uma inveja, cara, porque eu acho que nós não damos valor nisso, né? Justamente porque a gente não consegue entender isso, né, cara? O que é o poder de um livro, o poder de uma ideia, o poder do conhecimento, de transformação. Então, obviamente que todo tirânico, todo rei absolutista, todo ditador, por mais... Eu ia usar um termo que eu não posso, né? Referência à incompetência, né? Então, por mais que esse ditador seja incompetente, né? Ele só acha que é grande, ele só acha que é mito, mas não passa, né? Enfim, de uma piada de mau gosto que infelizmente governa um certo país por aí. Enfim, todas essas pessoas odeiam quem tem conhecimento, odeiam certas teorias questionadoras, odeiam intelectuais, odeiam professores, odeiam artistas. E eu amo, cara. Essa senhora, é muito massa você pensar isso. Mas enfim, acho que empolguei, né? Já está em 23 minutos de videoaula. Vocês vão sofrer. Mas o fato foram, né, pegos os livros ali iluministas. Então, esse movimento, ele queria, é um movimento que, assim, você não tem um documento formal, na verdade a gente sabe muito pelos depoimentos daqueles que foram pegos, né? Então, eles propõem a independência de Minas Gerais, a fundação de uma universidade em Vila Rica e o principal, o perdão da dívida dos mineradores, né? Ou seja, coisas praticamente impossíveis de acontecer, né? Portugal jamais abriria mão de Minas Gerais, jamais deixaria ter uma universidade, porque ganhava-se muito, né? Enfim, dessa questão da Universidade de Coimbra, né? Da ponta de referência ser lá na metrópole portuguesa, e o perdão da dívida sem nem cogitação, tá? Mas a questão por que... e aí entra toda aquela história que nós já conhecemos, né? Que na verdade é a Conjuração Mineira, né? Se a gente pegar para você ver que a história não é inocente, né? Ela nunca é inocente. Eu sou, tá? Mas a história não, cuidado com historiadores. Porque se você pegar, obviamente, o primeiro reinado, você vai ver a história, e o segundo reinado também, né? Desculpa, todo o período imperial, a Conjuração Mineira vai ser um cabra safado, né? Que vai tentar ali derrubar a família real, a monarquia. Então, a Conjuração Mineira vai ser vista como um movimento de bandido, assim, né? De subversivos, radicais, que queriam, né, uma coisa de louco.
Mas a República transforma a Conjuração Mineira, né, numa revolução extremamente romantizada, né, e todos nós sabemos aquela história do Jesus Cristo brasileiro, né, com o Joaquim da Silva Xavier sendo considerado, né, o grande Jesus brasileiro que morre, né, aí no caso não na cruz, enforcado para salvar o povo brasileiro da tirania de um governo monárquico, enquanto nós temos até o nosso próprio Judas, né, que é o Joaquim Silvério dos Reis, os dois chamam Joaquim, né, Joaquim Silvério dos Reis, que trai Tiradentes em nome do perdão da dívida. Né? O fato é que o Tiradentes acabou sendo... Você teve várias condenações à morte, mas houveram recursos, e todos os recursos, as penas foram transformadas em pena de exílio, de expulsão. Só de Tiradentes se manteve como pena de morte, né? E ele foi enforcado então no dia 21 de abril, e aí porque, né, o nosso feriado, dia 21, em homenagem a Tiradentes, num heroísmo aí à lá República, né, de 1792, né? E é interessante, tá? Um documento interessante para quem gosta de história, você olhar a sentença de Tiradentes, porque na sentença de Tiradentes mostra a questão do que eram as ordenações, né, antigas aqui de Portugal, a lei, né, porque ele é condenado à morte, depois esquartejamento, a sua casa tem que ser queimada, né, e jogado sal, se eu não me engano, pela casa, todos os bens dele não é passado para a família, é pego pelo Estado, né, e a família fica, não me lembro agora com exatidão, quantas gerações sem poder ocupar cargos públicos. Então é uma pena exemplar, que ela vai muito além de Tiradentes, ela afeta a família, né, porque ele é considerado um traidor, né, é um crime de lesa majestade, então ele é penalizado ali na sua pena máxima quase, tá? É interessante nós olharmos também, analisarmos essa construção, né, da tentativa de colocar Tiradentes como uma espécie de Jesus brasileiro, tá? Eu chamo a atenção de vocês, deixa eu só aqui, um slide que eu mandei para vocês, um slide 9, né? Tem aí uma obra que ela é muito interessante, que ela vai mostrar para vocês aí o Tiradentes esquartejado, né? E observem essa obra, né, que você tem aí elementos religiosos, tá? É uma obra do período modernista, e o corpo do Tiradentes ele está organizado como se fosse o mapa do Brasil. Então é extremamente interessante você ver essa questão da simbologia nessa obra, tá? Para quem não entendeu, tá? O sul do país é o pezinho lá enfiado lá no espeto, é o pezinho lá embaixo, né? O braço dele ali, né, fazendo a curva, que é aquela curva do Brasil, né? Enfim, observem, vocês vão ver aí tranquilamente. Tivemos uma outra conjuração, né? A conjuração mineira ocorreu em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, não teve influência, obviamente, da Revolução Francesa, ela eclode basicamente ali no mesmo período, né? Uma outra conjuração que ocorreu no Brasil em 1798, essa no finalzinho do século XVIII, foi a conjuração baiana, também de caráter emancipacionista. A conjuração baiana ela foi uma conjuração mais bem estruturada e organizada, contou com diversos setores sociais. Ela tinha, em termos de... como se diz, em termos de política, ela era muito mais, ela tinha aspectos muito mais sociais do que a conjuração mineira. Então, os conspiradores eles defendiam a proclamação de uma república, né, o fim da escravidão e das diferenças raciais, liberdade de comércio, olha que pontos interessantes, abertura dos portos, e pregava também o igualitarismo inspirado na Revolução Francesa, e você tinha ali grupos distintos, né? A conjuração mineira foi só a elite mineira que fez parte dela, então ela não foi uma conjuração capaz de envolver ali diversos grupos sociais, como foi no caso da baiana. No caso da baiana, só para a gente entender, foram vários presos, né, e também degradados, e 4 pessoas foram executadas, tá? João de Deus do Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino dos Santos e Lucas Dantas Amorim. Foram executados no ano de 1799.
Por que se fala tanto da Inconfidência e da Conjuração Mineira e fala-se pouco da Conjuração Baiana, né? A questão é porque a República precisava de novos heróis, ela vai colocar um herói que pertence a uma classe mais alta e que não queria um radicalismo, né? Porque o que os conjurados mineiros queriam era a emancipação de Minas Gerais, mas com a manutenção de uma estrutura social e econômica ainda da colonial, ou seja, você não vai mudar o país, o status do país, enquanto a baiana você tem uma tentativa de mudança de uma tentativa de mudança geral. Por exemplo, a mineira não se discute o fim da escravidão. Os conjurados mineiros tinham escravos, eram escravagistas. Na Conjuração Baiana você já tem, né, inclusive colocam lá o aumento do salário dos militares, porque você tem militares, né, Conjuração dos alfaiates, considerada, chamada também. Então você tem grupos muito mais distintos e aspectos sociais, ela foi muito mais bem organizada, porque eles lançam um manifesto, né, com as diretrizes dos quais eles pensavam, houve reunião de fato, enquanto a Conjuração Mineira foi uma conspiração, né, que nunca houve uma reunião central para discutir de fato o que iria ocorrer, né, mas enfim, é interessante pensar sobre isso e legal, né? Aqui durante a aula, pensando numa atividade, eu vou propor justamente, vai estar aí, então você já tem conhecimento da atividade porque ela vai estar na Agenda Edu, antes de você ter acessado esse link, né? A atividade, então, nossa, ela vai se configurar aí nessa comparação, mas em termos de porquê, né? Dessas duas conjurações, né? Então, mineira e baiano, estou anotando aqui para não esquecer. Pessoal, enfim, eu achei que seria uma aula curta mesmo, desculpa a empolgação, mais de 30 minutos de aula, vou encerrar por aqui, antes que eu empolgue mais, tchau.